Fala aí galera, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje estou aqui com um vídeo muito interessante, muito importante. Eu acredito que é um dos vídeos mais importantes desse canal. Então, se é a primeira vez que você está aqui, eu já queria te convidar a se inscrever aqui. Tem vários vídeos da hora, eu estou tentando colocar vídeos semanais aqui com palavras que vão abençoar a sua vida. Se quiser, compartilhe com outras pessoas também, que eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. E hoje eu quero compartilhar uma palavra um pouquinho mais longa que o normal, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, então fica até o final aí. E são 7 motivos pelos quais a gente deve ser fiel. Fiel a Deus, fiel às nossas autoridades, fiéis realmente nos lugares onde Deus ele nos colocou. Então, tenho certeza que vai valer a pena, então fica até o final que vai valer a pena, beleza? Eu vou começar com o primeiro ponto, que é para viver o cumprimento das promessas de Deus. Eu vou ler um texto com vocês aqui. Diz assim: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as suas promessas, porquanto és justo. Esse texto é Neemias escrevendo lá no capítulo 9, no versículo 8, e ele está falando sobre Abraão, e ele fala que Deus ele achou o coração de Abraão fiel, ou seja, o coração de Abraão era um coração fiel. E o que acontece? Abraão ele viveu as promessas de Deus, ele viveu aquilo que Deus ele tinha para ele. E o segundo ponto é, se você quer viver os propósitos de Deus nessa terra, você precisa ser fiel. Salmos 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, este me servirá. Então, se a gente quer viver o nosso propósito aqui nessa terra, se a gente quer ser usado nessa geração por Deus, a gente precisa ser nós precisamos ser pessoas fiéis. Terceiro ponto, bem parecido com o anterior, Deus usa pessoas fiéis. Hebreus 3, versículo 5 diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés, um homem tremendamente usado por Deus no Antigo Testamento, ele fez muitas maravilhas, coisas incríveis, libertou o povo do Egito. Ele foi usado por Deus para trazer os 10 mandamentos, toda a lei ali, tudo ali Deus fez por intermédio dele. E esse homem, ele tinha uma característica, que ele era fiel, e ele foi fiel a toda a casa de Deus, a todo o projeto do tabernáculo, a tudo que Deus tinha dado para ele, ele foi fiel, nos mínimos detalhes, em cada medida, em todas as coisas que Deus passou para ele, ele foi fiel. Quarto ponto, esse é bem importante, Jesus falou sobre fidelidade. Esse vídeo não tem espaço para falar de todos os textos que falam sobre fidelidade, principalmente Jesus falando. Mas eu peguei um aqui de Apocalipse 2, versículo 10. Eu vou ler a parte final que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus falando na carta às igrejas, e ele fala ser fiel até a morte. Isso serve pra gente hoje também. Quinto motivo pelo qual você deve ser fiel: porque fidelidade é um fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Uma parte do fruto do Espírito é fidelidade. O que é o fruto do Espírito? É o fruto do seu relacionamento com Deus. Então, o seu relacionamento com Deus vai gerar alguns frutos: paz, alegria, amor, bondade, várias coisas. E uma delas é fidelidade. E a gente precisa ser fiel nas pequenas coisas. Vou ler um versículo aqui que é do Salmo 101, versículo 2. Diz assim: seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Davi, ele escreve esse texto, e eu acredito que é Davi que escreve esse texto, e ele fala que ele ia viver na casa dele de coração íntegro. Algo que eu aprendo com isso é que as coisas muitas vezes começam em casa. Em casa muitas vezes é o lugar mais difícil, o lugar mais desafiador, é o lugar onde ninguém está te vendo, é o lugar muitas vezes que você não é honrado nem recompensado por aquilo que você faz. Mas Davi, ele fala que ele ia andar em integridade na casa dele. E em outra versão, esse mesmo versículo está escrito da seguinte forma: fala assim: e eu vou começar pela minha própria casa. Ou seja, ele ia começar ali do lugar onde ele estava. E eu vou ler outro texto, Mateus 10, 42, fala assim:
E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus está falando sobre honra e ele fala que se alguém der um copo de água para um discípulo dele, porque essa pessoa é um discípulo de Jesus, essa pessoa não perderá a recompensa. Ou seja, é uma pequena coisa, na verdade, um copo de água, não é pouco. Não é, de certa forma, uma coisa mínima, básica, uma coisa pequena. Mas Jesus está falando que se alguém fizer isso, essa pessoa ainda assim vai ter uma recompensa, mesmo que seja... E algo que eu aprendo com isso, com Davi e com Jesus, é que a fidelidade também é nas pequenas coisas. Sexto ponto, estamos quase acabando. Existe uma recompensa para a fidelidade. Esse ponto é bom, hein? Jesus... Lá em Apocalipse 2, versículo 10, fala assim, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a recompensa de ser fiel até a morte é receber a coroa da vida. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto de Hebreus está falando que a gente precisa crer também que Deus ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus é recompensador. A Bíblia toda mostra isso. Desde Gênesis até Apocalipse mostra um Deus recompensador. Então, se você for fiel, existe um preço pela fidelidade. Existe um sacrifício para você ser fiel muitas das vezes. Mas saiba que você vai ter uma recompensa. Que Deus ele vai te recompensar. Que existe uma recompensa para tudo aquilo que você faz. E outro ponto é que Deus ele é fiel. Sétimo e último ponto, Deus é fiel. Isso fala em 2 Timóteo 2,13 fala sobre isso. E Deus é fiel. Quem já viu um versículo, quer dizer, aquela frase, Deus é fiel no carro, no caminhão, os caras colocam atrás do caminhão. E é algo que as pessoas falam bastante, Deus é fiel. Só que a gente precisa ser fiel também. A gente precisa ser imitadores de Deus. Onde é que está isso na Bíblia, Gustavo? Efésios 5, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que está escrito? Imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Então foi aí 7 pontos pelo qual você precisa ser fiel, e saiba que vale muito a pena você ser fiel a Deus. Eu vou deixar todos esses versículos, tudo aqui na descrição, se você quiser ler, conferir, rever, beleza? Se assistiu até agora, não esquece de dar aquele joinha, dar aquele like e se inscrever também, se não se inscreveu ainda, compartilhar também, beleza? Deus abençoe, galera, valeu!